Oi, gente. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, dizer como é que foi essa trajetória. Várias pessoas, elas vêm me pedindo ao longo desses anos aí, né? Falaram assim, Fê, por que você não aproveita o seu Instagram para falar um pouquinho? Tem tantas mães que estão passando pela mesma coisa que você e às vezes estão precisando só de uma palavra ou de, às vezes, alguma coisa que você tenha feito, que tenha dado certo e que pode dar certo na vida delas também. Só que eu vou te falar a verdade pra vocês, assim, não é fácil a gente se expor, não é fácil a gente abrir o nosso coração, sabe? E dizer tudo o que aconteceu, até mesmo ficar relembrando, remoendo. Tem muita gente que dá conta disso numa boa. Eu preferi até hoje não falar nada, mas eu quero, através dessa palavra, que você realmente se sinta encorajada, que você se sinta empoderada. Eu quero dizer pra você, mamãe, que você pode muito, você tem mais força do que você imagina. Eu não sei o que você está passando aí, se é algum problema financeiro, ou algum problema conjugal, ou até mesmo você cuida do seu filho sozinha, devido a várias circunstâncias você acabou se separando, e que você acaba hoje cuidando, e você tem muito medo de criar ele sozinho, acha que não vai dar conta. Mas eu quero te dizer que você vai dar conta, que você é bem mais do que você imagina e que você tem um Deus que confia e acredita em você e que sabe e que te criou, que te conhece. E então eu vou começar falando um pouquinho sobre o dia 7 de janeiro de 2010. Foi o dia que Davi veio ao mundo, que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Naquela noite, acho que aquela noite, eu nunca tive uma noite tão ruim, tão difícil como aquela noite. Eu me lembro que assim que tiraram ele de mim e que eu olhei ele, assim, que não chegaram a me mostrar e a encostar em mim como encostam em todas as mães. Mas quando eu vi o médico tirando, eu só conseguia falar assim, o meu filho, ele tem alguma deficiência, ele vai ser especial. E naquele momento minha pressão foi a 25. Porque eu só conseguia pensar assim, acabou tudo, acabou meus sonhos, acabou a minha vida, acabou tudo aquilo que eu planejei para minha vida. Porque eu vou viver em prol dele e não vou fazer mais nada, já era. Ter que largar meu trabalho, largar tudo. E naquele mesmo instante, na mesa de cirurgia, veio um versículo no meu coração, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele estaria comigo. E que a vara e o cajado dele seria o meu consolo. E naquele momento ali eu consegui descansar no Senhor, depositar no Senhor todas as minhas incertezas. E eu comecei a falar assim, não, eu vou deixar uma coisa de cada vez. Eu preciso me acalmar para que minha pressão volte ao normal e eu consiga dar conta das minhas emoções. E assim eu fiz. E aí eu fui pro quarto, quando eu cheguei no quarto, tava a minha família inteira que tinha programado uma festa para receber o Davi. Só que eu vim sozinha, o meu filho tinha ido para UTIM. E aí aquilo me deu um choque muito grande e eu comecei a chorar porque nenhuma mãe gostaria disso, né? Eu gostaria que meu filho estivesse ali pra gente realmente comemorar junto. E eu não tinha vontade de comemorar nada. E eu falei com eles, não, vocês comem as comidas e tá tudo certo. E todo mundo ficou muito sem graça, mas eu falei, vocês vão comer, vocês compraram, vocês vão comer. E naquele momento que eles estavam comendo, a enfermeira segurou a minha mão e falou assim, você não tá sozinha, tenha calma. E ali eu percebi que era Deus falando comigo, assim. E eu comecei a realmente refletir sobre aquilo, de eu não estar sozinha. E naquela noite, foi uma noite muito longa, uma noite que eu sofri muito, porque a vida inteira eu aprendi que eu deveria buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e que todas as outras coisas vos seriam acrescentadas. E eu tenho certeza que, como eu busquei, o Senhor, Ele me protegeu, Ele me deu muitos livramentos, eu creio nisso, sabe? Eu consigo ter essa dimensão, que Ele nunca me deixou só. Mas que naquele momento houve um questionamento muito grande dentro de mim. Falei, Senhor, eu fiz tudo de acordo com aquilo que a Tua palavra pedia. Eu sou líder de departamento, eu estou fazendo as coisas para o Senhor.
Uma coisa que eu tinha esquecido naquela noite é que não é porque eu sou filha de crente que eu vou estar livre das coisas que acontecem no mundo. E que a própria Bíblia fala que no mundo eu vou ter aflições, mas que eu devo ter bom ânimo, porque se ele venceu, eu também vou vencer. E aí naquele momento eu comecei a questionar tudo, a questionar a minha vida, a não aceitar aquela situação, a não aceitar aquilo que está acontecendo comigo, visto a minha fidelidade com Deus, visto a minha vida com Deus. Só que eu cheguei à conclusão, por que eu não poderia passar e outra pessoa pode? Falei, meu Deus, me perdoa, porque na verdade isso é vaidade. E será que eu tô me sentindo melhor do que o outro? Uma coisa que eu luto tanto é sobre igualdade. E eu tô aqui querendo ser melhor, me achando tão boa a ponto de não poder passar por isso. Mas eu quero te dizer que naquela noite o Senhor falou muito ao meu coração. E uma das coisas que Ele sempre frisou é que eu não estaria só. Que Ele sempre estaria comigo. E eu simplesmente descansei no Senhor e confiei na fidelidade dEle. Eu sabia que eu tinha um mundo de incertezas pela frente. Eu não sabia como mais eu daria conta dos meus sonhos. Eu não sei como ficaria o meu casamento. Eu não sabia o que seria do meu filho. Mas uma coisa eu tinha certeza. Que todas as promessas do Senhor se cumpririam na minha vida. E eu quero dizer para você que parece que tudo está desmoronando. O seu mundo, ele pode estar caindo, acabando. Você pode achar que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que se eu dei conta, você também pode dar. Eu quero te dizer que da mesma forma que o Senhor cuida de mim, que o Senhor é fiel a mim, Ele também cuida e é fiel a você. Só precisamos a gente confiar. E a gente ser evangélico ou não vai nos livrar dos obstáculos da vida. Não vai nos impedir de passar por provações. Não vai impedir que o seu casamento seja mil maravilhas. Mas uma coisa eu posso te garantir, que você nunca vai estar só. Nunca, nunca, nunca. E aí, gente, depois dessa oração eu consegui confiar no Senhor, né? E no outro dia fui eu na UTIM. E nesse dia eles falaram assim, Fernanda, a gente procurou um neurocirurgião, a gente não encontrou, a gente não está encontrando. E a gente pode chamar um neuro particular? Gente, eu não sabia nem mais aonde eu ia arrumar dinheiro. Porque eu estava gastando tanto de ir, voltar, alimentação, tudo, era muito caro. E eu falei, ok, pode ir, que seja o que Deus quiser. E mesmo o neuro particular não estava conseguindo encontrar, para poder ir lá, porque era um final de semana, para poder visitar o meu filho. Eu falei, ok, que seja feita a vontade do Senhor. Eu comecei a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por todas as circunstâncias que ali passavam. E os dias foram passando, a cabecinha do meu filho começou a crescer. Todos falaram assim, Fernanda, provavelmente ele tem uma hidrocefalia, que é a água no cérebro, né? É uma água na cabeça, onde a cabeça da criança vai crescendo e precisa operar para colocar uma válvula. O seu filho vai ser um tetraplégico, ele provavelmente não vai andar, ele não vai falar. E você já precisa estar consciente disso e se preparando para isso. E as pessoas falavam assim, lembrando que eu era terapeuta, mas esquecendo que ali eu era mãe. E imagina você falar de uma forma tão brusca para uma mãe essas coisas. Eu não sabia nem como me comportar, eu não sabia nem o que falar. Eu só fazia assim com a cabeça. E não conseguia chorar nada para que ele não sentisse. E passou 2 dias, o meu filho conseguiu fazer cocô sozinho. E o meu filho começou a cabeça continuou crescendo. Mas aí ele fez uma ressonância e, por um milagre de Deus, esse líquido foi drenado. O próprio organismo dele, o próximo cérebro, estava drenando aquela água. Então a água que estava restando não ia interferir. Ele não precisaria colocar válvula
ele não precisaria fazer cirurgia nenhuma na cabeça. Eu falei, glória a Deus. Mais uma vez, Deus tem sido fiel, apesar da minha infidelidade, apesar de muitas vezes eu querer fraquejar e não confiar em Deus. Ele tem sido fiel, mesmo com todas as incertezas. Ele permaneceu fiel comigo. Apesar de todas as dúvidas que eu tive, ele permaneceu comigo e eu sentia claramente ele ali comigo. E os dias foram passando, o Davi, devido a ter dificuldade de ir no banheiro, de ir no banheiro não, que ele era bebê, né? De fazer o cocôzinho, de tudo mais, ele precisou fazer uma dieta zero para que pudesse fazer todos os exames e pudesse descobrir o que o meu filho tinha. Ele ficou sem se alimentar durante 21 dias. Nesses 21 dias, Davi chorava dia e noite. Eu chegava lá, o meu filho estava chorando. Eu ia embora, eu largava o meu filho chorando. E eu acho que para quem é mãe aí, consegue entender o que eu senti naquele momento. Porque eu não tinha o que fazer, eu não poderia pegá-lo no colo, porque senão ele ia sentir o cheiro do leite em mim. Então eu não poderia pegar ele. E eu queria acalentar, eu não poderia acalentar, porque ele não tinha jeito. Até que eu consegui colocar a mão assim aquele bercinho da Altim, que agora eu esqueci o nome, e comecei a passar a mão nele e comecei a cantar pra ele. Falei assim, eu cantava assim, Davi, vamos confiar em Deus, porque mais uma vez ele vai mostrar que ele é fiel. Confia, meu filho, seja forte aí que a mamãe vai ser forte aqui. Vamos confiar em Deus. E eu cantava músicas para ele naquele momento. Eu contava a história de Davi, quando Davi queria enfrentar o exército e ele não conseguia ver solução para enfrentar aquele exército. E ele achava que ele fosse perder aquela guerra. E naquele momento ele levou os olhos dele para o monte e falou assim, é de lá que vai me vir o socorro. Eu falei assim, Davi, assim como Deus proveu socorro para Davi e seu exército, ele vai prover para a gente também. E todos os dias eu falava isso para Davi, todos os dias que ele ficou na Altim. E aí, gente, o dia amanheceu, eu fui para Altim, levantei sozinha da cama, tomei banho, tive uma força, que a enfermeira falou assim, mas você não pode levantar sozinha, muita gente fica tonta, cai, desmaia. Eu falei assim, eu quero tanto meu filho, que eu não senti foi nada. E eu fui até o Altim. Quando eu cheguei lá, eu olhei pra ele e eu tive a certeza, não, ele tem alguma coisa. Aí eu pedi pra que chamasse, né, um neurologista e não queriam chamar porque estava muito cedo, ele não tinha apresentado nenhum sintoma ou qualquer outra coisa que justificasse um neurologista. E eu fiquei batendo na tecla dia após dia. No 5º dia, a cabecinha do meu filho começou a crescer. E a barriguinha dele começou a estufar, mas a estufar tanto que a pele da barriga ficou como se fosse transparente. Você enxergava todo o intestino traçando ali, porque ele já não fazia mais cocô. E ali a médica falou pra mim assim, olha, você precisa ser forte, porque tudo que você sente, ele sente. Os enfermeiros vieram pra mim e falaram a mesma coisa. Todo mundo que chegava pra mim dizia que eu tinha que ser forte. E eu falei assim, eu vou ter que encontrar forças em algum lugar. Porque é muito complicado, né? Quem é mãe, quem sonha, quem idealizou sempre ser mãe, sabe como é que é, assim. Você idealiza aquele filho, você sonha. Primeiro você quer saber se você pode ou não ser mãe. Aí você passa por essa incerteza. Aí quando vem o filho, aí acontece tudo isso, né? É bem complicado. Então eu engolia meu choro, porque realmente eu não podia transmitir aquilo. E eu chegava em casa, porque eu recebi alta, né? Eu não pude ficar com ele no hospital. E em casa também eu não poderia chorar, eu nunca pude desabafar, colocar pra fora o que eu tava sentindo. Porque tinha o pai do Davi e tinha minha mãe, que também já estavam bem abalados, eles não tinham muito mais... Na verdade, eu acho que eu tinha mais estrutura do que eles para passar aquele momento. Então eu guardei durante muitos anos pra mim essa dor que eu senti, tudo isso que eu estava sentindo.
E um belo dia eu chego em casa, o telefone toca e eles falam assim: Fernanda, se você quiser ver o seu filho vivo, corre e vem aqui ver ele. Eu tinha acabado de chegar da Altim, porque ele não deve passar dessa noite. Gente, aquilo ali pra mim veio como... Pensa o mundo cair sobre você. Pensa... eu não sei te dizer o que eu senti naquele momento, porque é uma dor inexplicável. Eu não sei te dizer, porque se eu pudesse, eu morreria no lugar dele, assim. Mas eu não tinha como evitar, eu não tinha como passar aquilo por ele. E aí minha mãe começou a desesperar, o Renato começou a desesperar. Eu só levantei e fui pro quarto. Isso era com 14 dias de vida. E falei assim: Senhor, foi o Senhor que me deu ele. E eu creio que ele é o filho da promessa. Mas eu também creio que ele é seu, ele não é meu. Todos os filhos são do Senhor. Então, se o Senhor quiser levar, o Senhor leve. Eu só peço que o Senhor tranquilize o meu coração e me ajude a passar por isso da melhor forma possível, porque eu preciso ser forte. E nisso, assim, do nada, o pastor, na época, chegou assim na minha casa. Até então, ele não tinha me feito visita nenhuma. E ele fez uma oração para que Deus fosse lá, visitasse o meu filho naquela Altim. E eu não tive condições de ir naquele dia ver o meu filho, porque eu já tinha ido. E o médico já tinha falado para mim que eu deveria fazer repouso, porque eu não tive resguardo, né? Eu tinha que ir todos os dias para Altim. Então, assim, eu já tava sentindo muitas dores no negócio e ninguém queria me levar, porque achavam que seria perigoso pra mim. Eu queria muito ir, mas não tinha ninguém pra me levar. E nisso chegou o pastor, chegou a esposa dele, e eles conversaram comigo, seguraram a minha mão e falaram assim: Fernanda, vamos orar, para que seja feita a vontade do Senhor. Você é uma pessoa muito especial, Fernanda. Deus tem obra na sua vida. Deus é Deus na sua vida, assim, a gente consegue contemplar Ele na sua vida a todo momento. Então a gente tem certeza que Ele vai fazer aquilo que for o melhor. E o pastor naquele momento orou por mim. E Davi permaneceu na Altim durante 21 dias. Deus foi fiel com a gente, realmente o cérebro dele, o crânio, conseguiu suprimir aquela água. E a água que tem hoje realmente não interfere. E o intestino dele, ele passou a fazer, mas com muita dificuldade, precisando de algumas outras coisas, mas que mais pra frente eu posso contar a respeito. E o Davi recebeu alta da Altim. E aí começava mais um desafio, né? Afinal, dá medo, né? Assim, a gente é mãe, ainda mais mãe de primeira viagem, que todo mundo sabe tudo menos você. E todo mundo quer te ensinar como fazer alguma coisa. E aí fica muito difícil, muito mesmo. Porque o que eu iria fazer? Eu ia precisar de ajuda naquele momento ali, para estar com ele, para poder me ajudar a dar banho e tudo mais. Decidimos vir para casa de mamãe e ficamos por uma semana, mas não deu muito certo devido a todas as complicações realmente das pessoas, realmente cada um queria me dizer alguma coisa, e aquilo foi me deixando muito aflita, foi me desesperando, porque foi, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, e foi me cansando muito, assim, eu fiquei muito cansada, gente, porque já era 21 dias de Altim, mais aquela uma semana, e eu virei pra Renato na época e falei assim: Renato, vamos pra casa. Ele, mas você vai ficar sozinha? Eu falei: vou. A gente vai ter a mulher que limpa e eu vou ficar por conta de Davi. E assim foi. E eu quero terminar esse vídeo aqui, que já tá bem extenso, né? Essa foi só a primeira parte, tudo que a gente passou, que foi da Altim. Mas eu quero dizer pra você, mamãe, que você é capaz. E que eu sempre falo com as meninas que eu atendo, com as mulheres, que muitas das falam assim: mas eu não sei como é que eu vou ser mãe, eu não sei se eu tenho jeito. Eu sempre falo assim: a partir do momento que quando encosta a criança na sua cabeça ali,
ali nasce uma mãe, ali já nasce todos os sentimentos, nasce tudo. E hoje eu posso dizer assim, que não precisa encostar a criança em você, porque o Davi não encostou em mim devido a todas as complicações, mas ali nascia uma mãe que sabia que precisava guerrear, uma mãe que vive uma solitude na vida, porque é difícil, né? A gente sabe, a gente que é mãe sabe a dificuldade que é ser mãe e a solidão também que é. Às vezes a gente gostaria que o pai fosse talvez mais presente ou que fizesse outras coisas que nós achamos que é certo, mas a gente tem que lembrar que as pessoas fazem o melhor que elas podem e oferecem o melhor que elas podem oferecer de acordo com o que elas têm, porque a gente é a nossa vivência, né? Como a gente foi tratado, a gente sabe refletir sobre isso. Mas em um outro vídeo também eu quero falar um pouquinho sobre pais, paternidade, sobre o casamento, como é que ficou o meu casamento depois do nascimento de Davi, né? Que muitos sabem que eu me separei. Mas aí vai para uma outra questão, tá? Mas o pai de Davi é um pai presente, foi o melhor pai que Deus poderia dar para o meu filho. Eu louvo a Deus pela vida do Renato também, né? Então podem ficar tranquilos aí. Claro que ninguém é 100%, como eu também não sou. Mas a gente tá aí numa luta, né? Nessa vida que Deus deu, lutando pelo meu filho, assim. Mas eu quero te dizer que o meu filho é um milagre. E assim como Deus cumpriu todos os milagres na vida do meu filho, tem se cumprido, porque na verdade o milagre ainda não terminou, né? Nós estamos começando o milagre. A gente está iniciando, porque a única coisa, Deus conseguiu, né, mexer com a cabecinha da água, foi um milagre. Ele teve conseguido colocar para fora aquele cocôzinho, foi outro milagre. O meu filho não ser tetraplégico, não usar cadeira de roda, andar, correr, falar, também é um milagre. Mas o Davi, ele é um milagre constante. Ele é o meu milagre todos os dias. Mas eu acho que o maior milagre que poderia ter acontecido foi um milagre na minha vida, né? Porque só Deus mesmo para curar as minhas feridas, sanar as minhas dores, curar os... E uma coisa assim que é muito legal de falar, que o Davi, ele é o meu milagre. O Davi é o meu milagre constante. Todos os dias eu agradeço a Deus por esse carinho e cuidado pela vida do meu filho. Mas o milagre maior que aconteceu, muito maior, que talvez as pessoas não consigam mensurar, foi o milagre de Deus na minha vida. Porque ali ele pôde me mostrar o carinho dele, o amor dele. Mostrou que eu sou muito importante para ele, que eu realmente sou a menina dos olhos dele, que ele cuida de mim, que ele não me deixa sozinha e que por mais que eu não consiga entender, ele sabe exatamente o que é melhor para mim. E por mais que hoje eu me pergunte por que eu passei por tudo isso, eu tenho a plena convicção que eu nunca estive só. Ele esteve comigo em todos os momentos. E que eu sim sou o maior milagre. Sou o milagre de amor. Sou o milagre de esperança. E sou o milagre de confiança, na verdade, né? Então, gente, tem muita coisa. Tem depois que ele foi pra casa, as dificuldades que eu passei, como é que foi esse processo dele andar, dele falar, como tem sido a alfabetização dele, como tem sido para mim enquanto mãe, os sentimentos que gera, tudo que as pessoas falam, que se magoa, se não magoa, mas o vídeo vai ficar muito grande. E aí a gente vai parar um pouquinho na altim, mas eu quero dizer para você, mamãe, não perca as esperanças. Eu não sei se você está com dificuldade e qual é a sua dificuldade, mas saiba que você é capaz. Existe uma força aqui em você, existe um conhecimento em você que Deus deu somente para você, não deu mais para ninguém. Então confie em você, confie no seu potencial, saiba que você é capaz. Se o seu milagre ainda não chegou, ele vai chegar. Não desanima, não perca a fé. Se você está aí tentando engravidar, se você está aí, já é mamãe e precisa de um milagre, saiba que às vezes o milagre não vem da forma que a gente gostaria que viesse.
Mas entende que Deus, Ele sempre faz o que é melhor para você. Então, se o seu milagre está vindo de uma outra forma, confia em Deus, que Ele está fazendo o melhor e que você precisa do milagre desse jeito. Então, confia em Deus e seja grato, tenha um coração grato a Ele por todos os milagres que têm acontecido na sua vida. Saiba que o maior milagre de Deus é você e não seu filho, não sua família. O maior milagre de Deus sou eu. Um beijo e até mais.